Amém, irmãos. Eu vou falar com vocês sobre o amor, né? É o tema do nosso encontro. Então, amor reverente a Deus, ou amor respeitoso, né? Amor reverente a Deus e santificação. Então, esse é meu tema. Essa expressão, só para explicar, a expressão amor reverente, amor respeitoso, ela aparece muito na versão King James, tá? Talvez em outras versões você não ache essa expressão, tá? Vai estar amor, temor ao Senhor. Então, em muitas partes, eu acredito que mais da metade, que em outras versões está amor, temor ao Senhor, na versão King James vai aparecer amor reverente ao Senhor, tá? Na King James também tem essa expressão, temor ao Senhor, mas uma boa parte, eu diria que acho que mais da metade, ela vem escrito amor reverente, amor respeitoso. Eu peguei como base aqui o versículo que eu vou ler e vou citar vários outros, tá? Que depois eu mando para vocês aí. Mas o que eu vou ler mesmo está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Tá? Então, Eclesiastes é aquele livro difícil, parece que Salomão está filosofando e parece que é meio ácido o livro, meio, em pontos assim, parece que é depressivo, né? É um livro mais difícil de ler, mas e ele chega no final, no penúltimo versículo, olha só o que ele fala. Então, ele fala bastante, ele parece que vai filosofando, como eu disse, mas no final ele fala assim, agora que já se disse tudo, eis a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Então, é como, deixa todas essas discussões de lado, né? Toda filosofia, toda teologia, tanta coisa difícil de entender, né? Tudo se resume nisso, né? Eis a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, pois foi para isso que fomos criados. Eclesiastes 12, 13. Sempre que a gente fala de santificação, de obedecer aos mandamentos de Deus, parece algo pesado. Quando a gente ouve isso, a gente se enche de determinação, de força de vontade, né, ali na alma, e tenta dar conta disso. E a gente logo conclui que não temos condições, né, que nós concluímos que não temos condições, que não é suficiente a minha força de vontade, que é imprescindível, né, amar ao Senhor. Né? Então, quando se fala de amor, ele diz respeito a coração, não a mente, a alma, força, né, da pessoa, determinação. Então, diz respeito a relacionamento e diz respeito a coração. Lembra quando o povo de Israel falou para Moisés, Moisés, vai lá e Deus fala com você e você fala com a gente e a gente dá conta de cumprir. Né? Então, isso é determinação. E eles não conseguiram. Né? Então, fica aquela lei, aquele mandamento pesado, difícil de carregar. Né? Jesus então, é imprescindível sobre o alicerce sobre o qual vamos construir a nossa santificação, a nossa obediência a Deus, a base tem que ser o amor. Caso contrário, nós vamos perceber que vai fracassar, essa construção vai cair. Lá em João 14, 23, Jesus fala assim, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Então, amor, a base, o alicerce, né? E também em 1 João 5,3 vem escrito, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Olha, mas eu estava falando que os mandamentos de Deus são pesados. Né? Mas aqui ele fala que nisso consiste o nosso amor. Então, primeiro, o amor. Eu vou conseguir me santificar, obedecer a Deus quando tem amor. Quando você ama, você quer agradar. Isso está dentro de você. Envolve o coração, não a mente, não a alma. Mas você quer agradar aquele que você ama. Você faz de tudo para agradá-lo, né? Para deixá-lo feliz. Então, se alguém me ama, obedece a minha palavra. Nisso consiste o nosso amor a Deus, em que praticamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Lembra lá quando Jesus fala também em Mateus 11, 30, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, não é aquilo que nos derruba, né? Não é na minha força, mas é suave, é leve, porque a base é o relacionamento, a força vem do coração, tá? Então, falando disso, né? O meu relacionamento com Deus, mas eu não vejo a Deus, né?
Então, parece algo meio místico, distante, né? Como que isso se torna palpável? Como que mostra o meu amor para com Deus? Né? Acho que já foi quase todas as ministrações, as que eu vi, algumas delas citaram aí aqueles versículos que fala amar a Deus e amar ao próximo. Sempre estão juntos. Nisto consiste toda a lei e os profetas, quando Jesus fala, nesses dois mandamentos. Então, Paulo, ele fala lá em Romanos, capítulo 13, de 8 a 10, que aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. O amor é o cumprimento da lei, né? Então, como se materializa? Como se eu vou perceber que estou amando a Deus? Quando estiver amando o meu próximo, tá? Então, não é algo assim, eu amo a Deus, e esse amor para com Deus me dá também condições, possibilita amar o meu próximo, né? E o que isso, amar o próximo, amar a Deus, é outro tema diferente de santificação? Não, é o alicerce da santificação. Qualquer santificação fora do amor, ela vai cair. E todo pecado, eu me arrisco aqui a dizer, todo pecado, ele é contra o amor. É porque eu estou falhando no amor. Qualquer pecado. O amor ao meu próximo, o amor a Deus. Mas se a gente for analisar todo pecado, se você parar, tanto é que tem um santo, acho que Santo Agostinho fala, ama e faz o que quiser, que não vai ser pecado. Né? Então, se o meu coração está cheio do amor, o amor segundo Deus, o amor de Deus, pode fazer o que quiser, e não vai ser pecado. Né? Então, parece que o amor dá essa liberdade, é leve, né? Nos liberta. Cantares fala que o amor é forte. Né? O amor, o apóstolo Paulo fala que é o caminho mais elevado. Esse é o caminho que Deus nos chama para andar na força do Senhor, nas correntes do Espírito, né? Isaías fala, este é o caminho, andai nele. Qual que é o caminho? Aquele que Paulo fala, o caminho mais elevado, o caminho do amor. Em Cantares, ele fala assim, né, que o amor é forte. As tuas águas são fogo ardente, como as labaredas do Eterno. Nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor. Então, está falando de fogo. Imagina um fogo que as muitas águas não conseguem apagar. Os rios não conseguem carregá-lo, arrastá-lo correnteza abaixo. Quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, seria absolutamente desprezado. Né? Lembra da tentação de Jesus, quando o diabo falou, te dou tudo, te dou o mundo. E Jesus falou, vaza, Satanás, arreda, né? E por quê? Porque ele ama o Senhor, né? Então, algumas expressões que às vezes a gente lê na Bíblia e que a gente acha pesado, difícil de cumprir, como vigiar, né? Vigiar porque não sabeis a hora, tal, vigiar para que não cair em tentação, e a gente fica vigiando, eu não vou dormir, eu vou ficar aqui vigiando, determinado, né, a não pecar. E a gente logo percebe que não é suficiente essa força também. Tem um versículo muito bonito em Cantares, que a amada, ela fala assim, olha, eu estava quase adormecida, acho que é Eclesiastes 4:2, quase adormecida, mas o meu coração vigiava. Então, isso está falando de coração e não de mente. Estava quase adormecida, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. Né? Lá nas 10 virgens, lá fala que, tendo o noivo demorado a chegar, todas ficaram com sono e adormeceram, mas o coração daquele que ama não dorme. Né? Então, a amada aqui de Cantares fala, estava quase adormecida, mas o meu coração vigiava. Então, aquele que ama, ele aguenta vigiar para o resto da vida, aguenta estar atento, ele fica acordado, como aquele pai, né, amoroso que esperava o amado filho, né, pródigo. Ele olhava todos os dias para a estrada. Isso é vigiar. É alguém que está esperando. Vigiar, nesse sentido, é alguém que está desejando encontrar. Então, eu estou me arrumando, estou me preparando para encontrá-lo. Né? Então, isso constitui aí a minha santificação. É eu me arrumar, eu me preparar para recebê-lo. Né? Isso é vigiar. Estava quase adormecida, mas o meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que está à porta. Amém, irmãos? É isso, né? Então, amemos ao Senhor, pois para isso fomos criados. Esse é o propósito da nossa vida, amar ao Senhor. Quando a gente entra nesse caminho mais elevado,
a gente encontra aquilo para o que fomos criados. E as coisas se encaixam. Teremos luta, teremos dificuldade, vamos precisar perseverar, mas o amor nos dá condição para isso. O nosso amor ao Senhor e o nosso amor que possibilita também o nosso amor com o nosso próximo. Amém?